Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Caio, seja bem-vindo. Eita, gente, tudo bem? Pensamento acelerado. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Gente, quero pedir pra gente começar nos likes. Vamos todo mundo nos taps, tá? Pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas, tá? Coloquei o temazinho de hoje que é sobre se a sua mente vive acelerada, então faça isso, certo? E aí eu vou dar aqui pra vocês algumas dicas, claro, e falando também, obviamente, sobre a terapia, para que vocês saibam o que fazer quando a gente passa por esse tipo de coisa, né? Então, primeiro, eu quero pedir para todo mundo ir nos likes, todo mundo nos taps. A gente só vai começar a nossa live quando a gente chegar em 2K, tá? Por gentileza. Então, todo mundo curtindo. Chegando nos 2K, a gente começa. Quem chegou agora, se puder republicar aí, tá, gente? Só ficar apertando na telinha e clicar na opçãozinha amarela republicar, beleza? Ânsia da dor no peito, indo pro braço e vontade de vomitar. A ansiedade, você diz, Luana? É isso? Bruno, obrigada por republicar. Neia, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos republicar, tá, pessoal? Gente, seguinte, tá? Hoje eu consegui entrar no horário. Amanhã a nossa live ela vai acontecer mais cedo, beleza? Ela vai acontecer às 8h30. Então, se atentem que amanhã a live não vai ser às 10h30, vai ser às 8h30. Fechou? Que eu tenho um compromisso. Bom dia, Van, seja bem-vinda. Quero pedir aí ajuda dos meus moderadores, porque eu tô sem meu tablet, então eu não vou conseguir fixar os comentários. Quero que vocês fixem só as perguntas mesmo, tá? Por gentileza, não precisa não. Certeza. Ok? Luana, pode vir de sintoma da ansiedade, tá, Luana? Mas não é uma regra, você sempre precisa descartar aí as causas médicas. Se nada ali der indícios de que esses sintomas vêm de alguma coisa, aí provavelmente é daqui, é psicológico, tá? Gente, então vamos todo mundo nos taps, ó, chegando em 2K a gente já começa o tema de hoje, fechou? Então todo mundo nos likes, republiquem também enquanto isso, tá? Ó, a Rose tá curtindo, obrigada Rose, quem mais tá curtindo? Tem uma galera. Se vocês tiverem uma moedinha também, já aproveita para ativar o Heart-me aqui, tá? Para vocês poderem sempre estar sendo notificados sobre a live. Edivaldo, obrigada pelo Heart-me, é isso aí, gente, vamos fazer isso? Que aí vocês são notificados também. Cris, obrigada pelo Heart-me também. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga e neuropsi, certo? Faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda a quinta, à tarde e à noite, e sexta-feira eu aplico avaliação para o psicodiagnóstico, né? Avaliação neuropsicológica para o diagnóstico de autismo, TDAH e outras coisas nesse sentido, beleza? Cris, obrigada pelo tanto de rosinhas, tá? Obrigada a quem tá seguindo também, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Juninho, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Pessoal, vamos começar então. Bom dia, Edivaldo. Seja bem-vindo, tudo bem? Gente, seguinte, vamos então começar. E o primeiro que eu queria saber aqui de vocês que estão assistindo a live é se vocês se identificam com isso que eu trouxe hoje, né? Quem aqui que tá assistindo a live parece que de fato vive com a mente acelerada? Coloca um eu, só pra gente contabilizar quantas pessoas se identificam aqui quando a gente fala de mente acelerada. Joga eu no chat, vamos ver. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Vamos ver, gente, pra gente ver quantos aparece aqui. Será que vai aparecer o mais enviado? Coloca eu aqui no chat. Vamos ver, ó. Tô vendo vários eus, muitas pessoas se identificando. Deixa eu puxar o chat pro lado, que daí eu consigo ver melhor. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. A Cláudia, a Rose, Hernandes, a loira tatuada. Seja bem-vinda. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu coloquei esse card aqui, né? Se sua mente vive acelerada, então faça isso. Então eu vou listar algumas coisinhas pra vocês que ajudam, de fato, no dia a dia, tá? Vou falar também um pouquinho do papel da terapia nesses casos, pra que vocês tenham, assim, esses dois tipos de informação, beleza? Thaís Gomes, obrigada por me seguir, Thaís, seja muito bem-vinda. Gente, primeira coisa, quando a gente fala de mente acelerada, que a gente precisa ter claro aí, no sentido do que fazer com isso, é a questão da gente conseguir identificar o que está alimentando esse excesso de pensamentos.
E eu acho válido falar sobre isso, porque tem muita gente que acha que pensar demais é uma coisa comum, assim. É uma característica da minha personalidade eu pensar bastante, né? Eu sou assim mesmo. Só que, o que a gente entende? Na quando a gente fala da psicologia, gente, a nossa mente, e quando a gente está falando de mente acelerada, que é o assunto de hoje, a gente precisa entender que sempre vai ter causa emocional. Sempre vai ter alguma coisa por trás, pessoal. Essa questão de ter a mente acelerada, é uma coisa minha, é uma característica da minha personalidade, seja lá o que for, não é assim que funciona. Tem alguma coisa por trás. Então, primeiro de tudo, entender o que tem por trás, certo? É uma preocupação? É um medo? É uma insegurança que você tem? É uma necessidade de controlar as coisas? É uma rotina sobrecarregada? O que é que causa a sua mente acelerada? Esse é o primeiro de tudo que a gente precisa entender, tá bom? Obrigada quem mandou as rosinhas, tá? Fábio, estou consultando no CAPS e eu era uma pessoa normal, hoje já não sou mais. Mas Fábio, você tá fazendo seu acompanhamento psicológico, então assim, você tá se cuidando, né? E essa questão de normalidade a gente não utiliza tanto, né? O que é ser normal? Tem que ver isso também. Vamos substituir a palavrinha normal pela palavrinha comum? Acho que fica mais legal, né? Perco o sono do nada devido ao sonho, não tenho foco devido ao burnout. Acho que é assim que escreve. Quase assim, Edivaldo. E você tá fazendo acompanhamento psicológico para essa questão de burnout, para essa questão de dificuldade no sono, essas coisas nesse sentido ou não? Gente, quem tá aí não esquece de republicar, tá? Vamos todo mundo republicando a live, por gentileza. Fica apertando na telinha aí, clica na opçãozinha amarelo pra gente poder, então, levar essa live pras mais pessoas. E todo mundo nos taps, tá? Todo mundo curtindo. Depois que meu filho, eu não estou normal, a Thaís colocou. Sinto muito pela sua perda, tá, Thaís? Queria até saber se você se cuida, né, depois de uma perda tão significativa. Se você cuida de você, se você faz aí o seu acompanhamento psicológico, porque seria extremamente viável, né, se cuidar. Obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda. Então, o que a gente precisa ter claro, galera? A mente, ela não vai acelerar à toa. Lembrem-se disso, tá? A nossa mente, ela acelera porque ela tá tentando resolver alguma coisa que ficou pendente. Ela tá tentando resolver alguma coisa que tá fora do lugar. E quanto mais vocês tentam parar de pensar, porque eu sempre falo sobre isso, né? Parece que quanto mais você tenta parar de pensar, mais os pensamentos disparam. Porque o nosso cérebro, ele entende isso como uma ameaça. Então fica aquele ciclo. Qual ciclo? Eu penso, certo? E aí eu tento não pensar e aí eu penso ainda mais. É uma coisa nesse sentido, tá bom? Tainá, obrigada pelo popular, viu? Samara Silva, obrigada por me seguir. Como resolver o problema da mente acelerada? Fica aqui, mundo, a gente tá falando exatamente sobre isso. Eu acabei de falar uma primeira coisa que ajuda muito, que é a questão de você identificar o porquê que a sua mente está acelerada, qual é o motivo por trás. Então esse é um dos pontos, tá? Mas obviamente que nada substitui terapia, né, gente? Então é na terapia que você vai ter esse conhecimento a mais aí, obviamente. Não tem vaga para psicologia aqui onde eu moro. Entendi, Thaís. Você foi para onde tanto procurar isso? Tem uma tristeza fora do normal? Faço a mesma pergunta. Você faz acompanhamento psicológico? Como minha psicóloga iria trabalhar comigo sobre essas situações? Edivaldo, na real, é difícil falar assim do seu caso em específico, porque assim, a psicóloga, ela vai trabalhar com você de acordo com as coisas que você trará na terapia. Então eu não tenho como saber porque eu não sei, né? Eu não sei a sua história, eu não sei todo o seu funcionamento ali emocional e cerebral também, que é legal a gente entender. Então, Edivaldo, na real, quem vai saber vai ser a sua psi. Se eu fosse sua psi, com certeza eu conseguiria te dizer exatamente o que a gente trabalharia. Mas como não é o caso, como eu nem te conheço, vamos dizer assim, nem conheço sua história nem nada, é muito difícil que eu saiba como trabalhar o seu caso, né? Até porque, lembra, a live é informativa, tá, gente? Não substitui terapia. Não vamos ficar trazendo questões pessoais aí não, porque daí já vira uma terapia ao vivo e ninguém merece, né? Vamos começar por aí. Deixa eu ver o que mais vocês disseram aqui, ó. O Fábio, já estou há 40 dias afastado da empresa, minha mente só fica acelerada e não para, eu não sei o que fazer. Fábio, a mesma pergunta que eu fiz pro pessoal, você faz acompanhamento psicológico? Porque assim, gente, o que fazer é cuidar da saúde mental com o profissional da saúde mental.
certo? Então, assim, você já buscou ajuda psicológica? Porque se não sei o que fazer, eu te falo, faça terapia, tá? Seria importante você começar um acompanhamento. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Meu namorado diz que a mãe dele age... Nananana. Ingrid, ó, questões pessoais, sempre eu falo, galera, questões pessoais, leva pra terapia, tá? Vamos levar tudo isso que vocês estão falando no chat pra terapia, ok? A live ela é um lugar aqui de informação geral. Questões pessoais a gente não fica falando muito sobre, não. Beleza? Faço. Fábio, você não tá vendo o resultado? Como é que tá? Porque se é uma coisa que continua, quanto tempo faz que você tá em terapia? Minha mente vive acelerada. Ontem tive uma crise de pânico, a Paula trouxe, olha só. Ricardo, obrigada pela fatia de bolo, viu? Antônio, obrigada por me seguir, Antônio. Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Eu não consigo ficar longe do celular. Meu filho diz que não é normal. A gente vai falar sobre isso, Luzia. Parece que tudo me atravessa. Eu queria ser menos sentimental. Oliver, eu vou te falar que dia que vai ser, gente? Quarta? Será que vai ser quarta-feira? Peraí, deixa eu ver aqui, ó. É isso. Quarta-feira a gente vai trazer o tema sobre como lidar com as emoções, tá, gente? Então, se vocês não quiserem perder a live de quarta-feira, que a gente vai falar exatamente sobre isso, como lidar com emoções e tudo mais, segue aí o perfil para vocês não perderem. Amanhã a gente vai falar de autossabotagem. Quarta-feira a gente vai falar sobre como lidar com as emoções. Quinta-feira a gente vai falar sobre procrastinação, vai ser legal. E sexta a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão, tá? Então, já sigam aí caso vocês não queiram perder as próximas lives. Jaque, obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vinda. Então, gente, eu queria até saber aqui de vocês uma coisa. Quem aqui já sentiu que a cabeça ela não para por um minuto? Nem por um minuto. Coloca um sim, quem já, e quem não, coloca não. Só pra eu saber quem aqui que tá assistindo a live já sentiu que a cabeça não para nem por um minuto. É o tempo todo processando informação, processando pensamentos, chega até a ser cansativo se a gente parar pra pensar. Sim ou não, gente? Coloca sim ou não aqui no chat, ó. A Júlia, a Suzy, a Cleusa também, a Kelly. Tá, uma galera aí colocou que sim, colocou eu. Beleza. E aí uma coisa que eu quero perguntar pra vocês é a seguinte. Vocês acham que essa questão da mente acelerada tem mais a ver ali com uma preocupação ou tem mais a ver com uma dificuldade de relaxar o corpo? Porque são questões diferentes. Vamos lá. Número 1, número 2, tá? Quem acha que a mente acelerada vem mais por uma preocupação com o futuro, manda número 1. Quem acha que vem mais por uma dificuldade de relaxar o corpo, manda número 2. Manda número 1 ou número 2 aqui no chat. Deixa eu ver. Oi, Stephanie, seja bem-vinda. E aí, gente, qual que é a principal causa da mente acelerada, se a gente parar pra pensar? Número 1, número 2, preocupação com o futuro, número 1, ou número 2, dificuldade de relaxar o corpo? Ó, eu vi que a maioria da galera mandou número 2, né? Desrealização. Gabi, desrealização, o próprio nome já diz, né? Acontece muito no contexto do trabalho e acontece muito no contexto da vida também, se a gente parar pra pensar, porque é o fato de você estar literalmente desgostosa com a sua vida, né? Você não se sente realizada, você tem essa sensação de desrealização. Não sei explicar de uma maneira mais clara. A maioria manda 1. Ana, apareceu pra mim no mais enviado 2. Apareceu assim, mais enviado 2. Aí agora eu confiei aqui no que o TikTok contabilizou. Gente, o que a gente vai fazer na terapia quando a gente fala dessa questão? Dessa primeira questão, tá? Nós, psicólogos, quando um paciente ele chega até mim e ele fala, tá, estou com a mente acelerada, minha cabeça não para, tenho pensamentos e tudo mais que não dão um sossego, né? Primeiro, né, como psicóloga, a gente literalmente mapeia esses gatilhos. A gente precisa mapear o que está acontecendo para acelerar esses pensamentos. Certo? É um medo de errar? É uma necessidade de você estar em controle o tempo todo, porque tem pessoas que são assim? É o hábito de você ficar se antecipando no problema? É uma questão de ansiedade? E outra, na prática, a gente ensina também os nossos pacientes a fazer algumas técnicas
né? Porque nós da TCC somos da prática mesmo, né? A fazer algumas técnicas práticas de regulação emocional. Certo? Porque a gente precisa ensinar o cérebro de vocês a aprender que ele pode desacelerar, tá tudo certo. Então, assim, é uma coisa que a gente trabalha também com os nossos pacientes. Vitor, obrigada pelas rosinhas, Vitor. Seja muito bem-vindo. Eu vou ver o que você mandou agorinha. Jasmin, obrigada por me seguir. Maritonha Pimenta, obrigada por me seguir. Vitor também, claro, obrigada por me seguir. Bom dia, Thiago. Tenho um problema sério com rejeição e abandono. Prefiro ficar mais sozinho e na minha por medo. Ou seja, né, Vitor? Olha como a questão de trauma de rejeição e de abandono acaba limitando a sua vida. E a pergunta que eu faço, Vitor, é: você tendo esse conhecimento, você já buscou ajuda profissional? Você percebeu que tem as questões de rejeição e tal? E você faz terapia? Você já tentou quebrar aí esse ciclo? Paulo, obrigada por me seguir, seja bem-vindo. E um hábito, gente, fora da terapia, que a gente consegue fazer se a gente parar pra pensar em relação à mente, os passarinhos cantando, em relação à mente acelerada. Criar o costume de fazer uma pausa, tá? Isso parece óbvio, mas eu preciso falar. Tem pessoas que não fazem pausas, nem por 5 minutinhos. Então é legal, às vezes, você literalmente fazer uma pausa no seu dia, por 5 minutos. Tá? Vamos supor, vai lá e escreve tudo que aconteceu na sua cabeça. Tudo que tá passando na sua cabeça. Tá? A partir do momento que a gente escreve no papel, a gente não tá resolvendo exatamente o que tá ali passando, as preocupações, a gente não tá resolvendo. Mas a gente tá tirando, gente, do mental e colocando no papel. Parece algo bobo, mas não é. Porque essa simples prática, literalmente, de você colocar num papel, escrever, eu sempre falo isso pros meus pacientes, ajuda o cérebro a perceber que o pensamento, ele não precisa ficar rolando, né, em looping ali, para ele não ser esquecido. Então você vai lá, registra e o cérebro já entende, quando cria esse hábito, né, de que pronto, estou aí e isso já tá fora aqui da minha cabecinha, tá tudo certo, ok? Leandro, obrigada por me seguir. Inês, também obrigada por me seguir. Elizabeth, obrigada por compartilhar. Vamos todo mundo nos taps, vamos todo mundo nos likes. Obrigada pelo heart, me Vitor. Passar e olhar pro nada de vez em quando é muito bom. Exato, né, Ricardo? As pausas conscientes. Lilian Dias, obrigada, Lilian. Ludmila Maria, Debbie, Silvana Silva. Obrigada, meninas, por me seguirem, viu? Sejam muito bem-vindas. Então, é isso. Ó, eu quero que a gente chegue aí, vamos colocar uns... Deixa eu ver, vamos colocar uns 13k, galera? Vamos todo mundo nos likes? Quando a gente chegar em 13k, eu vou pra segunda coisa que você vai fazer aí se a sua mente ela vive acelerada. Então vamos todo mundo nos tabs pra gente chegar nos 13. Chegando nos 13, a gente já fala a próxima coisa que vai ajudar muito, muito aí na questão de pensamento acelerado, mente acelerada e tudo mais, tá? Quem já tá ajudando nas curtidas, não esquece de republicar, beleza? Apertando na telinha, clicando na opçãozinha amarelo, quem chegou agora não republicou. Márcia, obrigada por me seguir. Marco, obrigada por me seguir. Marco Oliver também, obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Vamos chegar nos 13. Se todo mundo curtir ao mesmo tempo, a gente chega assim, muito rápido. A gente já tá quase nos 12, olha lá. E aí a gente já faz. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. Já faz 2 dias que eu não durmo. Até agora nada de dormir. O que eu faço? Sagas? É o seguinte, né? Questão de sono pode ter a ver com a nossa saúde mental. Quase sempre. Beleza? Então, assim, ó, essa questão de insônia, claro que normalmente é uma equipe multidisciplinar. Mas é muito importante que você também busque ajuda profissional, tá bom? Gente, vamos todo mundo nos likes. Estamos quase nos 13. Bom dia, Rosa. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Aê, chegamos. Vamos para a segunda coisa. Galera, ó, outra coisa que se sua mente vive acelerada, você precisa fazer é diminuir o consumo de estímulos o tempo todo. O que significa isso? Gente, de verdade, principalmente os nossos tempos de hoje, né? Galera, uma das causas mais comuns de mente acelerada hoje é excesso de estímulo. Vocês sabiam que o nosso cérebro ele não é preparado para tanto estímulo que a gente tem?
para tantos estímulos, para tantas informações, vídeo, notificação, conversa, celular. O nosso cérebro ele não é preparado para tudo isso. A tecnologia avançou de um jeito que o nosso cérebro não consegue acompanhar. É muita coisa para ele processar, certo? Bom dia, Carliette. GM, sim, eu tenho vaga. Na verdade, eu tô com 3 só, tá? Eu tô com 3 vagas só pra psicoterapia. Porque como eu tô atendendo só de segunda a quinta, a minha agenda deu uma apertada. Então, eu só tô com 3 vagas. Caso você queira, né, mais informações sobre a terapia comigo, aí é só você clicar nesse balãozinho amarelo do lado do chat com essa setinha, tá vendo? Clica nele e escolhe a opção ali terapia, que assim que eu terminar a live, eu passo as informações da terapia comigo, tá? Então, gente, foi o que eu falei, o nosso cérebro ele não é preparado para tudo isso. Então, quem aqui já acorda e já pega o celular? Sejam bem sinceros, coloca um eu, quem acorda, já pega o celular e já fica rolando um vídeo pro outro. Já vai lá e já responde umas mensagens, já vai lá e já fica mexendo nas redes sociais. Quem acorda e já faz isso, coloca eu. Ó, a Ná, o Fábio, o Caio também, a Paula, a Georgiane, a Lauren dando risada. Risada sem graça, né, Lauren? Eu durmo com vídeo relaxante no celular. Ó, a Drica, a Joyce. Nossa, uma galera. Gente, quando... Vocês entendem que aí o cérebro de vocês, ele nunca tem um espaço para literalmente descansar? Ele fica em modo de alerta. Sempre parece que tem alguma coisa para ver, para fazer, para entender. Então, assim... com o tempo, se a gente parar para pensar, esse excesso de estímulos, ele traz um cansaço mental. A verdade é essa. Ele traz um cansaço mental, ele traz ansiedade, porque sim, é um dos fatores contribuintes para a mente acelerada e ansiedade. E também pode trazer até aquela sensação de dificuldade de concentração, por incrível que pareça, né? Por isso que falam que antes de você achar que tem TDAH, vê como é que tá o seu excesso de estímulos, né? Porque na prática, gente, o seu cérebro ele fica viciado em movimento. Ele não sabe mais o que é pausa, porque você tá o tempo todo ali, né? Então ele não sabe o que é silêncio. Ele não sabe o que é um tédio saudável, porque tem pessoas que não suportam, né? Rainara, obrigada por me seguir. Jéssica Alves, Duda Azevedo. Gente, então assim, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão colocar eu no chat pra mim, pra eu ter uma noção. Quem que tá aqui assistindo a live, parece que quando fica 1 minuto sem fazer nada, literalmente, pouco tempo sem fazer nada, você já vai lá e pega o celular sem perceber. Sem perceber, você já pegou o celular. Parece que você não consegue ficar sem fazer nada. Parece que, sei lá, tô aqui de boa, eu já pego aqui o celular e já fico com ele. Coloca eu no chat pra eu ver. Quantas pessoas têm essa sensação? Stephanie, obrigada por me seguir. Esse excesso de estímulos pode causar estresse? Com toda certeza, Duda. Verônica, obrigada por me seguir também. Jéssica. Gente... isso é muito real, tá? Porque assim, ó, a gente tem umas 2 opções, se a gente parar pra pensar, né? Essa questão de não conseguir lidar com fazer nada e já pegar o celular. Isso será que vem mais de um costume? Ou será que vem mais de uma forma de fugir do pensamento? Fugir da sua cabeça, fugir do seu próprio pensamento. E aí, tá? Vocês acham que essa questão de pegar celular vem mais de costume? Joga costume no chat. Quem acha que vem mais de fugir do pensamento, coloca fugir. Então a galera que acha que é costume, joga costume. A galera que acha que é fugir do pensamento, joga fugir. Vamos ver. Só que, vamos entender. Os dois... Oi, Stephanie, seja bem-vinda, ó. Os dois, costume e vício, tá. Costume, algumas acham que é fugir. Costume, tá, tem uma galera aí achando que é mais costume, tá. Gente, como que a gente trabalha também em terapia essa questão de excesso de estímulos? Primeiro, a gente precisa entender que está acontecendo esse padrão. Existe um padrão na psicologia chamado hiperestimulação. Hiperestimulação é o excesso de estímulos, igual o próprio nome já diz. Certo? Então, na terapia, primeiro a gente tem noção que isso está acontecendo, né? Porque tem muitas pessoas que não têm noção que isso está acontecendo.
E outra, aí a gente vai e já aumenta a sua tolerância ao silêncio. Sabia que tem pessoas que precisam aumentar a tolerância ao silêncio e ao ócio, que a gente fala, né? Aquele tédio saudável. Então a gente vai ensinar o cérebro ali de vocês também a voltar para um estado de presença. Eu não preciso de barulho para eu estar me sentindo ali bem. Vamos colocar assim, ok? Ana Luísa e Rosa, obrigada meninas por me seguirem. Então, um hábito fora terapia que dá pra gente fazer, ó, igual eu coloquei aqui. Então faça isso. Hábito fora da terapia. Fazer o minuto sem estímulo, né? É uma técnicazinha que a gente utiliza. Uma vez por dia, basicamente, você vai lá e vai ficar um tempinho sem celular, sem música, sem conversa. Literalmente em silêncio. Só você, o ambiente, beleza? E olhando ali pro que tá ao seu redor. A atenção plena, né, que a gente fala. No começo, gente, é desconfortável, viu? Tem pessoas que acham extremamente desconfortável ficar em silêncio, mas é exatamente aí que o seu cérebro vai entender que silêncio também é seguro, tá tudo certo. Ok? Então, assim, a gente precisa treinar o nosso cérebro nesse sentido. Vanessa, Psi, obrigada pela rosinha. Psi, Adrineia, obrigada pela rosinha. Tânia, obrigada por seguir. Eu parei de limpar a casa com música ligada, fico em silêncio. Como é que é, Júlia? Como é que é essa questão, né, gente? É importante a gente entender, porque é uma coisa que interfere aí. Beleza? Gente, ó, todo mundo que tá gostando da live, gosta de saúde mental, gosta de psicologia, não esquece de seguir para vocês não perderem as próximas lives. Quero todo mundo continuando aí nos tapzinhos. A hora que a gente chegar em 25k, eu já vou falar a próxima. Então, todo mundo, ó, falta 4. Falta 4k. Todo mundo ao mesmo tempo curtindo, a gente chega em 24 super rápido. Então vamos nessa. Todo mundo nos taps. Enquanto isso, republiquem também quem puder, tá? Fica apertando na telinha, clica na opçãozinha amarelo. Bom dia, Rivânia, seja bem-vinda. Poliana, obrigada por me seguir. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Eu não gosto muito de TV ligada, fica em paz sem ela. Olha só, você já tem um perfil diferente. Rivânia, obrigada por republicar. Galera, todo mundo nos likes, tá? Todo mundo nos likes, todo mundo nas curtidinhas. Chegando em 25k, a gente já fala o próximo. Bom dia, Isa. Seja bem-vinda. Como faço para comprar o quê, Karine? Comprar o quê? Daiane, obrigada por me seguir. Costume mania, isso é costume doentio. Júlia, você falou sobre exercícios que regulam o emocional. Pode passar um pra gente? Exercícios que regulam o emocional. Quarta-feira aparece aqui na live. Quem que perguntou mesmo? Deixa eu voltar aqui. Júlia, aparece quarta-feira aqui porque quarta a gente vai falar sobre como lidar com as emoções. Certo? Quarta-feira a gente vai trazer esse tema da regulação emocional. Então, eu não vou falar agora, porque daí vai dar um spoiler muito grande pro tema de quarta. Então, vamos seguir bonitinho o tema de hoje. E aí, no dia certo, a gente traz. Fechou? Assim fica mais organizado. Tailane, obrigada pela rosinha. À noite, na hora de dormir, fico com a mente muito acelerada. E durmo 2 da manhã e mexo no celular. Kelly, você faz acompanhamento psicológico? Marcos, obrigada pela rosinha. Mila, obrigada por me seguir. Tá. 24. É 25, gente. Quase. É 25, né? Eu tinha falado 25 ou 24? Eu não lembro. Bom dia, Jeff. Eu tinha falado 25 ou 24, gente? Eu falei 25, né? Não. Então vamos nos likes, vamos nos taps. Chegando nos 25, a gente já... Aí, ó. Estamos quase. Aê, chegamos nos 25. Vamos lá. Pessoal, outra coisa, tá? Jeff, obrigada pelo heart, me viu? Seja bem-vindo. Tem uma coisa também que pessoas que vivem com a mente acelerada fazem e a gente precisa parar de fazer, né? Que é o quê? Parece que a nossa cabeça, ela fica o tempo todo cheia de pensamento, porque a gente fica tentando resolver tudo na nossa cabeça. Então, assim, parece que quanto mais você
pensa, se eu ficar pensando o suficiente, eu vou encontrar uma solução para tudo. Parece que é isso, não parece? Que quanto mais eu revisitar, quanto mais eu pensar, quanto mais eu ruminar, parece que de alguma maneira eu vou chegar em algum lugar. Só que a questão é que você não chega. Vocês entendem? Então, assim, quando você pensa, o seu cérebro, o que ele tá fazendo? Ele tá tentando controlar, ele tá tentando resolver, ele tá tentando entender, tá tentando prever. Só que o resultado é o oposto. Lembra que eu falei de que quanto mais você pensa, mais confusa a sua mente fica? Mais ansiosa você fica? Então a mente, ela não consegue descansar, porque ela acredita que descansar é o mesmo de você deixar alguma coisa de lado. Só que a gente precisa entender que não é isso, certo? Vanessa, obrigada pelo heart. Mari, obrigada por me seguir. Quanto mais eu penso, mais eu faço. Pra mim nunca está perfeito. Aí, ó. É um ciclo. A minha abordagem, Cacá, é a terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia, tá? Isso pode fazer a pessoa surtar ou perder o controle? Não, Paula, mas dá essa sensação, né? Tem pessoas que têm um medo gigantesco de perder o controle, principalmente quando pensam demais. Só que a gente precisa entender que pensamento acelerado não é resolução, né? Essa questão de pensar demais, a gente não tá resolvendo, apesar de ser o intuito. A gente tá ruminando. A gente chama na psicologia, eu já trouxe esse termo para vocês antes, que a gente fala da ruminação, que é você ficar ali em loop com os pensamentos o tempo todo sem saída nenhuma. Não adianta nada. Então você tá gastando uma energia cerebral absurda, tá? Tentando achar respostas para uma coisa que nem tem resposta, porque assim, que pensamento que vem? E se der errado? E se eu me arrepender? E se eu fizer isso e eu nunca melhorar? E se? Você não vai ter resposta desses e se. E isso só aumenta a sensação de descontrole, a sensação de ansiedade, certo? Bom dia, Malu, seja bem-vinda. Galera, todo mundo seguindo a Psi Malu, tá? Ela também faz lives aqui no TikTok. Então todo mundo segue aí o perfil da psicóloga Malu Moura, tá? Uma psicóloga excelente, todo mundo abraçando o perfil dela, tá bom? E sigam o meu também, caso vocês ainda não tenham seguido. Pensamento acelerado pode ser confundido com TDAH ou tem grandes diferenças? Juninho, pode ser confundido com TDAH. Por isso que a gente não pode fazer autodiagnóstico, né? A gente só consegue o diagnóstico realmente através de uma avaliação. Porque se você tentar fazer um autodiagnóstico ou um diagnóstico de boca a boca, é uma coisa que não vai adiantar nada, certo? Tem que tomar, inclusive, muito cuidado com isso. Bom dia, Adri, eu já dei. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, assim, gente, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo prático que eu quero que vocês falem pra mim se vocês têm essa questão ou não, beleza? Dan, obrigada por me seguir. Malu, obrigada pelo colarzinho. Quem aqui que tá assistindo a live sente que quando alguma coisa dá errado, vamos supor, parece que a sua mente ela não consegue parar de pensar até entender o porquê que aquilo deu errado? Isso vale pra tudo, tipo relacionamento que não deu certo, sabe? E a sua mente fica ali pensando, até tentar entender o que aconteceu. Ah, tentei passar no emprego, não deu certo. A mente fica ali pensando, certo? Quem aqui tem essa sensação? Parece que sente que quando qualquer coisa dá errado, a sua mente ela não consegue parar de pensar até entender o porquê que aquilo deu errado. Coloca eu aqui no chat. Ó, a Adrinéia colocou que ela por dias. Rosa, Renilza, a Flávia, Eliede, Anzer, ah lá. A Polly, a Nisa, Chayane, o Bruno também. Gente, e será que isso... Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que esse pensar demais, ele de fato acaba ajudando de alguma maneira? Ou acaba cansando mais? Quem acha que ajuda, coloca ajuda. Quem acha que cansa, coloca cansa. Então assim, vamos entender qual que é a opinião de vocês. Esse pensar. Ajuda a resolver ou cansa mais? Ó, então, depende da situação. Cansa, tá? O mais enviado foi cansa. E de fato. Por isso que quando o paciente chega também com essa questão de ruminação, de pensamentos ali na clínica pra gente, a gente diferencia junto com ele, junto com o paciente, qual que é
a gente diferencia o quê? Uma reflexão produtiva, porque tem momentos que você reflete e acaba sendo produtivo. Só que a gente diferencia também a questão de ruminação, certo? O que é uma reflexão produtiva e o que é uma ruminação? Então a gente treina ali com vocês uma habilidade de identificar quando que esse pensamento ele tá girando em círculo. Quando ele tá passando dos limites, quando que ele tá alimentando o ciclo, entendeu? É isso que a gente faz. A gente também passa para vocês técnicas de foco. Eu também faço isso muito com os meus pacientes. Passo questão de técnica de foco ali, no presente, né? E também ajudo na resolução de prática de problemas ali também. Vida, obrigada por me seguir. Malu, obrigada pelas rosinhas, viu? Muito obrigada. Então, gente, a gente precisa, o que a gente entende na terapia? Que a gente consegue trabalhar e quebrar esse ciclo, certo? Dessa tentativa de ficar controlando para uma ferramenta que a gente consiga ter uma utilidade, que tem um começo, mas que também tem um fim, tá? Porque tem pessoas que começam e não acham fim para as coisas, certinho? Como parar de pensar? Então, e aí vai entrar todas as práticas que eu tô falando junto com a terapia, né, gente? Todas as práticas junto com a terapia. Lembra que eu falei de anotar, de refletir, né? De dizer algumas coisas mentalmente, organizar essas ideias. Igual eu falo, parece simples, mas ajuda o cérebro a não ficar ruminando, a não ficar pensando o dia inteiro. Certinho? Mas claro, né, gente, com a terapia é mais fácil, né? Porque você tentar fazer isso sozinho é uma coisa, certo? Você até pode. Tanto que eu tô falando aqui algumas dicas que você pode tentar fazer sozinho. Mas a terapia acaba sendo um ponto fundamental, né? Se a gente parar pra pensar. Porque quer melhorar questões de saúde mental, de pensamentos, sem procurar um profissional da saúde mental? Entendeu? É um ponto, tá? Esther, você no caso, o que você quis dizer? Que você gostaria de saber informações da terapia comigo? É isso que você quis dizer? Esther, ou não? Você falou de um sentido geral. Só pra eu saber mais ou menos, tá? Ah, tá. Esther, para informações sobre a terapia comigo, tá? Então, Rafa, quero fazer uma terapia com você, sei lá. Basta você clicar nesse balãozinho amarelo, certinho? Que tá do lado do chat. Aí você clica nele e escolhe a opção que aparece ali, terapia. Aí você clica nela, manda pra mim, que assim que eu terminar a live eu te respondo e passo as informações que você precisa saber, tá bom? Então só clicar no balãozinho aqui. Gente, próxima questão, tá? A gente precisa também, se sua mente vive acelerada, então faça isso. O quê? Observar também como você reage ao silêncio. Isso é um ponto, tá? Porque tem muita gente que vive com a mente acelerada e quando tá em silêncio, parece que sente um desconforto absurdo, sabe? Então parece que é tão incômodo essa questão de silêncio, porque a sua mente, ela aprendeu a associar silêncio à falta de controle. Parece que é isso. Então quando o cérebro ele não tem distração, quando o cérebro ele não tem estímulos, igual eu falei pra vocês antes, ele começa a mostrar o que tá guardado ali dentro da sua cabecinha. É preocupação? É lembrança? É sentimento que você não resolveu? O que é? Então a tendência é a gente sempre querer preencher esse vazio o mais rápido possível. Então eu tô no silêncio, eu já ligo a TV, eu já pego o celular, igual eu falei, eu já vou conversar com alguém, eu já vou criar alguma nova tarefa que eu preciso fazer. Só que, gente, é justamente no silêncio que a gente começa a entender o que tá acontecendo. Então, por isso que eu falei, perceba como que você reage ao silêncio. Porque, de verdade, essa pressa mental, galera, essa pressa mental é muitas vezes uma forma de você não entrar em contato com o que tá aí dentro, tá? Vou jogar real pra vocês. O que tá aí dentro, o que ainda dói, entendeu? Só que se a gente evita esse contato, a mente ela vai correr ainda mais. Então a gente precisa aprender a se manter seguro, mesmo no silêncio. Porque isso é amadurecimento emocional. Se você não consegue, muito provavelmente você não tem a maturidade emocional. A verdade é essa, tá? Alessandra, obrigada por me seguir. Linéia, obrigada. E obrigada pela rosinha, viu?
Eu amo silêncio, me traz paz e eu consigo pensar melhor nas coisas. Só dormir no silêncio que é ruim. A avenida movimentada aqui. Quando fico em silêncio, me sinto descontrolada lá. Mayara, a gente tá falando exatamente sobre isso, Mai. Minha mente parece que grita mais quando está tudo em silêncio. Bom dia, Luciana. Eu gosto do silêncio, só é difícil pra mim quando uma coisa que impede, quando fica é maravilhoso. Cadu e Kátia, obrigada por me seguirem, pessoal. Sejam bem-vindos, bom dia. Quando fico só, começo a me lembrar do meu ex que faleceu e sofrer. Olha só, né, Luciane? Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem que tá aqui se sente desconfortável quando o ambiente fica em silêncio? Coloca um eu. Eu. Vamos ver. Quantas pessoas que estão assistindo a live ficam extremamente desconfortáveis quando o ambiente ele fica silencioso. Parece que é estranho. Parece que é muito desconfortável. E aí? Ó, a Rosângela, a Mayara, RGS, a So, Tatiana, Adrineia, Paula, Suzana. Eu adoro o ambiente em paz. Ó, a Kátia já é diferente. O Juninho também. Tatá, obrigada por me seguir. Gente, então assim, ó, a gente precisa, e é outra coisa que a gente faz com os nossos pacientes também, tá? Ensina eles a reconhecer que silêncio não é algo ruim. Porque o silêncio, às vezes, traz, lembra que eu falei? Um contato ali no nosso interno. E aí a gente consegue ter mais conhecimento do que tá acontecendo dentro da gente. É um medo que a gente sente? É uma culpa que a gente sente? É uma saudade que a gente sente? Então, na terapia, no processo terapêutico, o que a gente está fazendo? Nomeando as emoções. A gente não está fugindo delas, que é o que acontece, né? Quando as pessoas não gostam do silêncio. A nossa mente, ela não precisa se manter ocupada o tempo todo pra gente ficar em paz, né? Tem gente que acha que precisa ficar ocupado o tempo todo pra ficar em paz, mas não. A nossa mente, ela pode simplesmente existir, mesmo no silêncio, com calma, tranquilo. Só que tem muita gente que acredita que não, né? Mas na terapia a gente descobre que sim, certo? Trabalhando, claro, né? Todos os casos, tudo certinho. Deixa eu ver o que vocês disseram. Bom dia, Alessandra. Pode dizer sua dúvida, fica à vontade. Joyce, eu gosto do silêncio. A Rose disse que gosta de paz. O Luiz falou que silêncio é paz. Silêncio é tudo de bom, o Ricardo trouxe. Quando tem muito barulho, eu me irrito fácil. E o excesso de som me desconcentra também. Olha só. Olha só. É muito importante a gente fazer aquilo que a gente fala do silêncio consciente também, né? Alguns minutinhos por dia, então, sei lá, eu vou tomar o meu banho, eu vou, antes de dormir, eu tô tomando um café, sabe? Em vez de eu pegar o celular, em vez de eu já colocar uma música, só fica ali. Fica ali. E aí, fica nesse silêncio, se vier um pensamento, olha pra ele, tá? Mas não deixa ele, não se entrega a ele, sabe? Não deixa ele te levar. Então, esse treino aos poucos vai ensinando também a questão do cérebro, lembra que eu disse? Gente, ó, vamos nos steps, tá? Vamos todo mundo curtindo a live. Quando a gente chegar em quantos? Vamos colocar aqui quando a gente chegar em 37k, eu falo a outra, beleza? Então, todo mundo nos likes, quando a gente chegar em 37k, eu já falo a próxima aí coisa que a gente tem que fazer quando a nossa mente vive acelerada. Então, todo mundo nos steps pra gente chegar em 37 super rápido. Enquanto isso, eu vou lendo o chat aqui, tá? Vamos curtindo, todo mundo. Bibi, obrigada pela rosinha. É diferente o lugar barulhento e mudo, principalmente se tiver mais pessoas no mesmo lugar. Fica desconfortável, Tati? Eu gosto do silêncio. Traz paz, Adriana. Depois dos 40, silêncio é vitamina, o Ricardo. A melhor hora é no banho. Só que ao mesmo tempo eu não gosto de estar com alguma coisa, Mayara disse. Eu fui na médica do posto, eu expliquei a ela a minha situação e ela disse que eu tava na crise de ansiedade. Olha só. E você começou acompanhamento psicológico, Rose, para a questão das crises de ansiedade? Detesto barulho no meu local de trabalho. Quando tem muito barulho, eu me irrito fácil. E o excesso de som me desconcentra também. Quando tem um filho, fica com saudade de silêncio, a Esther colocou. De estar com... Tá. Bom dia, eu gosto de paz na minha vida e na minha mente. Jéssica, obrigada por me seguir. Rafa, meu amigo
trabalha com o celular. De final de semana desconecta de tudo, diz que é terapêutico. Justo. Bom dia, Vini, Thaís, Oséias, Larissa. Obrigada a todo mundo que tá seguindo, viu? Eu sou de São Paulo, Cadu. Eu sou de São Paulo. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem aqui tá assistindo a live pela primeira vez? Tem alguém que tá me conhecendo hoje? Me conta. Quem tá me conhecendo hoje, me viu pela For You e ficou aqui, joga um eu no chat. Deixa eu ver quantas pessoas novas tem aqui na live. Oi, Cris, seja bem-vinda. Olha lá. Nossa, bastante gente. Ó, Ana Flávia, Larissa, Ludmila, a Jéssica, Maiara. Olha, muitas pessoas, muitas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos então, tá? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu sou neuropsi, tá? Sou neuropsicóloga, eu faço terapia com os meus pacientes, mas também aplico avaliação neuropsicológica, tá bom? E eu sou formada desde 2022, Jennifer. Então eu me formei lá aos meus 23 anos. Lá na época eu comecei a faculdade em 2018, terminei no final de 2022. Estou atuando desde então. Faz 3 anos aí que eu já atuo na área da psi, tá? Então já fica o convite, caso vocês gostem de psicologia, gostem de saúde mental, de seguirem o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Essa semana, galera, inclusive, a gente vai falar sobre amanhã autossabotagem, quarta-feira como lidar com as emoções, quinta-feira procrastinação e sexta-feira a depressão no sentir, pensar e agir. Então se você não quiser perder autossabotagem, como lidar com as emoções, procrastinação, a depressão no agir, sentir e pensar, segue aí o perfil para vocês não perderem. Tá bom? Combinado? Deixa eu perguntar uma coisa também importante. De que lugar vocês são, gente, do Brasil? Qual estado do Brasil vocês moram ou fora do Brasil para eu saber até onde a nossa live tá chegando então? Me contem aqui o estado de vocês. Eu sou de São Paulo. Vocês são da onde? Ó, o Felpe é do RJ, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, ó, o João Paulo de Alagoas, longe, hein? Salvador, Bahia, tem os pacientes aí de Salvador. Tainá, do Rio eu tenho vários também. Vocês acreditam que a maioria dos meus pacientes são do Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte, João Pessoa, Paraíba, São Paulo, Pernambuco, longe também. E já estou amando, de Aracaju. Que legal, Cadu. Fico feliz que você esteja gostando, viu, Cadu? Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade para participar, perguntar. Tudo que eu puder aí trazer de informações, tá valendo. Felpe, sim, eu faço atendimento online, né? Na verdade, eu faço várias coisas, assim, gente. Eu sou tipo a Barbie, várias profissões. Várias profissões não, né? Várias áreas dentro da psi, porque eu sou psicóloga clínica, né? Então eu atendo de segunda a quinta, à tarde e à noite. Então de manhã eu faço as lives e atendo à tarde e à noite. Sexta-feira eu sou neuropsicóloga, então eu aplico avaliação neuropsicológica para psicodiagnóstico. Certo? Então alguém quer saber se tem autismo, eu vou lá e aplico a avaliação neuropsi, né? Aplico testes, essas coisas assim. E aí também eu consigo, enfim, muitas coisas aí dentro da psi. Sou de Salvador, legal. Gente, chegamos no 41.k, então vamos falar a próxima coisa enquanto isso? Obrigada quem tá seguindo, viu? Bom dia, Rayane. Cabo Verde. Gente... Ó, outra coisa que parece óbvio, primeira vez assistindo sua live daqui da França, que legal, Duda! Fico muito feliz que você esteja aqui, viu, Duda? Seja muito bem-vinda. Maria Aparecida, obrigada por seguir. Gente, outra coisa importante que eu preciso falar pra vocês. Ó, aqui ó, se sua mente vive acelerada, aí eu coloco, não faça isso. Por quê? Jéssica, obrigada pela rosinha. Acreditar em tudo que a sua mente diz quando ela tá acelerada. Como assim, Rafa? Seguinte, quando a nossa mente ela tá em ritmo acelerado, ela distorce a realidade. Não sei se vocês já repararam, mas a nossa mente ela distorce a realidade absurdamente. Então, se os nossos pensamentos eles estão mais acelerados, consequentemente eles vão ficar mais catastróficos. Eles vão ficar no pior que pode acontecer, eles vão ficar exagerados. E
estando exagerados, estando no pior que pode acontecer, eles ficam rápido demais pra gente conseguir avaliar com calma, sabe? Então, o que acontece? Parece que naquele momento, qualquer detalhe vira um problema enorme. Pessoas que têm mente acelerada, é isso que acontece. Sabe aquela sensação de tudo ou nada? De que um detalhe ali indica que tudo vai dar errado? Um detalhe indica que você não vai dar conta? Então, a aceleração mental faz o cérebro também entrar nesse modo de sobrevivência. É algo bem exagerado mesmo. E esse modo, ele perde a clareza. Vocês têm essa sensação de que perde a clareza? Parece que o pensamento, ele vem, aí o raciocínio fica meio estranho e aí as emoções começam a dominar também. Parece que você tem a sensação de perder o controle de fato. Parece que é impossível eu tomar uma decisão sem me arrepender depois, sabe? Tudo muito baseado no medo, nas emoções difíceis e não na razão, entendeu? Tá, gente? Então, assim, ó, a gente precisa... Qual que é um ponto essencial? Que aí eu coloco no faça isso. Um ponto essencial é duvidar um pouco mais, certo? Dos próprios pensamentos, beleza? Duvidar um pouco mais dos pensamentos. Ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, quem tá assistindo aqui. Vocês já tiveram aquela sensação de que quando a mente de vocês está mais acelerada, parece que tudo parece pior do que realmente é? Parece que cada coisa tá com uma lente aumentada? Coloca um sim quem já teve essa sensação. De que a mente estando acelerada, tudo é muito maior, tudo é muito pior do que realmente é de fato. Coloca sim, sim não, deixa eu ver quantas pessoas. Caio, obrigada Caio, maravilhoso como sempre, jogando baúzinho pra gente, muito obrigada Caio, nossa, de coração, seu apoio você já sabe, né? Eu sou suspeito pra falar do Caio, gente, Caio é sensacional, obrigada pela ajuda de sempre. Ó, muito sims, só me avisem quando o baú ele estiver perto de acabar, que aí eu aviso vocês o que vocês vão fazer com o baú, tá bom? Que eu não tô enxergando o baú aqui. Beleza? Gente, ó, muita gente colocou que sim, tá? E de fato, tá? Então, outro ponto que a gente vai trabalhar em terapia, galera. Vamos entender esses padrões de distorção de pensamento? Certo? A gente tem 3 principais padrões de distorção de pensamento. Primeiro, a catastrofização. O que é catastrofização? Sempre pensar no pior que pode acontecer, certo? Outro, generalização, que o próprio nome já diz, generalizar tudo, certo? E o último, leitura mental. Vocês sabem o que significa leitura mental? Sim ou não? Coloca pra mim no chat sim, não. Porque daí eu explico. Se vocês já souberem que é leitura mental, eu pulo. Vamos fazer desse jeito. Oi, Rai, seja bem-vinda. Fico muito feliz que você esteja aqui. Gente, vocês sabem o que é leitura mental ou a gente fala ou não fala? Vocês sabem? Tá. A maioria, então, não sabe, né? O que é a leitura mental. E, pessoal, leitura mental é aquele momento que você... O próprio nome já diz. Por exemplo, você interpreta uma situação e já acredita que a pessoa tá pensando aquilo de você. Vamos supor, eu vou lá fazer o Enem agora em novembro, beleza? Vou lá prestar o Enem e tenho a minha sala de prova. Ou vou prestar um concurso normal, concurso público e tenho a minha sala de prova. E aí, quando eu entro na sala, um monte de gente olha pra minha cara, né? Quem já fez concurso, quem já fez Enem, quem já fez vestibular, é bem assim, né? Você entra na sala de aula e a galera olha pra você. A leitura mental é aquele momento que você já imagina lá. A pessoa tá me encarando porque certeza que ela achou o meu cabelo feio. Tá vendo? Eu devia ter penteado mais, eu tô desarrumada. Ou ela tá olhando a minha roupa, certeza que ela tá achando feia a minha... O que você tá fazendo? Você tá fazendo a leitura mental, certo? É isso que você tá fazendo. Então, esse é um exemplo prático do que é a leitura mental, tá bom? Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de hábito, tá, gente? E na terapia a gente ensina vocês a colocar esses pensamentos sob análise, beleza? Então, a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, ela é assim, ela ensina o paciente a diferenciar o que é fato e o que é interpretação da sua cabeça.
Porque você vai ver que na maioria das vezes é a interpretação da sua cabeça, não é o que é a realidade, tá, gente? E assim, quando você tem noção de que aquilo tá muito mais aqui dentro do que de fato é a realidade, isso já reduz o impacto emocional que isso tem, entendeu? Você já consegue entender, assim, essas ideias aceleradas e já desenvolver o seu senso de realidade, entende? É algo importante, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Jamile, ó, questão de valores eu não posso falar em live, tá? Então, se você quiser saber mais informações aí sobre a terapia comigo, Jamile, aí é só você me mandar uma mensagem aqui do lado do chat, nesse balão amarelo, tem um balão aqui, com uma setinha, né? Aí você clica no balãozinho e coloca a opção ali terapia, que eu passo mais informações pra você. Combinado? Faz isso que assim que eu terminar, eu passo, tá? Gente, ó, 10 segundinhos pro baú, ó. Assim que o baú for liberado, quero ver todo mundo clicando nele, beleza? Clique em cima do baú, desculpa. Coloca a opção aí abrir, pega uma moeda e com a moedinha clica no coração laranja, lá, ó, baú liberado. Todo mundo aqui, gente, clica no baú pra mim, abre ele, na hora de escolher um presente, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso pra mim, vamos nessa? Todo mundo, vamos tirar um tempo pra isso, todo mundo, vai, pega a moedinha. Pega a moedinha, pegou a moeda, clica no coração, esse aqui, ó, que tá na minha cabeça, esse aqui, boa! Boa, galera! Boa, todo mundo, tem mais moeda, todo mundo pegando. Quem não pegou, aproveita pra pegar, pega a moedinha, abre ele e clica no coração laranja, que é esse que aparece aqui, ó, na minha cabeça, o Heart Me. Obrigada, gente. Arrasaram, hein? Arrasaram. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. É isso aí. Isso, gente, que eu peço pra vocês ajuda a levar a live pra mais e mais pessoas. Por isso que eu peço pra vocês, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada pelo carinho. Sofro muito com despersonalização. João Lucas disse... João, a despersonalização ela vem como uma comorbidade muito comum da ansiedade, né? E de outros transtornos relacionados, ou não, ou às vezes de algum sofrimento emocional mesmo. Pessoal, vocês sabem o que é a despersonalização, que foi o que o João ele trouxe pra gente? Vocês acham válido a gente falar o que é, ou a gente pula e vai pro próximo aqui da mente acelerada? Vocês querem saber? Porque se vocês não quiserem também eu nem falo. Vocês querem saber o que é despersonalização? Empresta seu celular pra mim, por favor? Porque eu vou tentar fixar os comentários, eu não consigo. Gente, eu tô sem meu tablet, eu preciso... Obrigada. Peguei o celularzinho emprestado aqui. Tá. Gente, a questão da despersonalização, o que é, tá? É aquele momento que... Sabe quando você se sente fora do corpo? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Inclusive, é muito estranho. Porque, assim, parece que você começa a ver a sua vida de fora. É uma sensação assim. Então, você... Gente, eu não sei... É bem estranho essa questão. Porque você se enxerga fora do corpo. E assim, isso não quer dizer que você tá esquizofrênico, né? Porque tem gente que acha que, nossa, será que eu estou virando esquizofrênica? Porque eu estou tendo a sensação de despersonalização. Mas normalmente, a despersonalização, você sentir que tá fora do seu corpo, e é bem estranho quando você tem, você vem muito de algum esgotamento emocional, viu? Pode vir de ansiedade, pode vir de algum transtorno associado, pode vir realmente só de um esgotamento mesmo, tá bom? Então, basicamente isso, despersonalização é isso, é a sensação de você estar fora do seu próprio corpo. É bem estranho, assim, depois que a gente teve, a gente fica com uma sensação, com medo até, só que é muito comum, viu? É muito comum se você tiver um esgotamento, sofrimento emocional muito grande. Perda de prazer e vontade, pensamentos acelerados e desânimo. Jamile, é importante olhar para isso com cuidado, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Por que você está com esses sintomas, né? O que está acontecendo na sua vida? Então, normalmente em terapia a gente consegue ter essa noção. Tá, pessoal, vamos para a próxima.
Vamos para a próxima. Oi, Rose. Obrigada pelo heart, Rose. Seja bem-vinda. Juliana, obrigada por me seguir, Ju. Seja bem-vinda. Sobre o personagem do filme Fragmentado. Ele é várias pessoas. Aí, Tatá, ele não tem a despersonalização. O personagem do Fragmentado, ele tem o TDI, né? É o chamado transtorno de identidade. O transtorno de identidade, ele é muito mais raro do que parece, tá, gente? Não é tão simples você ter transtorno de identidade. E no caso do Fragmentado, ele tem o transtorno de identidade, né? Ele tem várias identidades dentro do corpo dele. É um mecanismo de defesa, o TDI. Normalmente, quando uma pessoa passa por um trauma muito grande, ela começa a fragmentar as identidades como uma maneira de proteção, né? E o nosso cérebro é tão incrível porque... Por exemplo, no TDI tem muitas pessoas, e já teve estudos mostrando também pra gente, que essa questão das identidades é muito real. No sentido que, às vezes, olha que interessante, uma pessoa ela tem o transtorno de identidade, vamos supor que ela tenha 3 identidades diferentes dentro ali do mecanismo de defesa dela, né? E uma delas, por exemplo, uma das identidades é alérgica e a outra não. E aí, como a gente explica, né? Olha o cérebro humano sendo sensacional, né? A pessoa, quando está naquela identidade X, tem alergia a amendoim. Só que quando ela está naquela identidade Y, ela não tem alergia, o corpo não reage com a alergia. E aí você fica, como assim? Como assim? E aí você vê o quão nossa mente é poderosa, né? É bem interessante essas questões. Eu gosto bastante de estudar essa parte aí, sabe? De neurociência, essas coisas assim. Oi, adoradora, bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Na minha cabeça tenho todos os tipos de transtornos possíveis. Sinto de tudo. João, a gente tem que tomar muito cuidado com o autodiagnóstico, né? Porque a gente se identifica, a gente vê alguns sintomas e acha que tem aquilo, mas assim, se você, vamos supor, tá assistindo a live, se identificou com alguma coisa que eu disse, o que você precisa fazer? Buscar ajuda profissional. Você vai precisar ir a um psicólogo e verificar se de fato faz sentido ou não. Na minha família tem várias pessoas com depressão. Meu irmão, meus primos, será que isso é genético? Rose, a depressão ela tem causa multifatorial. Ela tem genética, mas ela também tem ambiente, ela também tem psicológico, ela também tem experiência de vida. Tem tudo isso que influencia, tá bom? Certinho? Voltou, gente? Ih, travou. Eu acho que eu perdi. Será que eu perdi minha conexão? Voltou, galera? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Então tá. A internet, me avisem, tá? Quando estiver travado. Pra eu poder dar uma atenção aqui. Tá normal? Beleza, então. Galera, outra coisa que a gente precisa aí, se a sua mente vive acelerada, você fazer, beleza? Oi, Adeilza, seja bem-vinda. Que é o quê, galera? Seguinte... Né? E aí parece óbvio também isso que eu vou falar, mas é legal eu deixar claro para vocês que nem todo o nosso pensamento precisa de resposta, tá? Porque uma das coisas que mais alimentam a mente acelerada é o hábito de ficar tentando responder tudo que passa na sua cabeça. Lembra que eu falei daqueles pensamentos do e se? E se der errado? Por que essa pessoa fez isso? Você fica tentando resolver, né? E aí você já começa a criar 1000 teorias. Só que a nossa mente, ela não foi feita para ter resposta para tudo. Então, se a sua mente vive acelerada, é outra coisa que a gente faz, certo? Tentar ter resposta para tudo. Beleza? Quando a gente tenta entender cada pensamento, fica tentando, na verdade, ter a resposta de todos os pensamentos. Gente, travou de novo? Voltou? Ou ainda tá travado? Eu não entendo, porque para algumas pessoas trava, para outras pessoas não trava. Como é que estamos? Porque tem gente que tá falando que não tá travando, tem gente que tá falando que tá normal, que não travou. Ó, pra quem tá travando, sai da live e volta. Porque, ó, tem uma galera que disse que não tá travando. Então, se na sua tá travando, sai, volta pra live. Veja se adianta. É a internet de cada um, né? Ah, tá. Ale, obrigada pela rosinha, Ale. Então, gente, o nosso cérebro, lembra que eu disse, ele produz milhares de pensamentos por dia. Milhares.
tá? E boa parte dos nossos pensamentos são pensamentos aleatórios. Nós temos pensamentos intrusivos. Quem nunca teve... Vocês têm pensamento intrusivo, hora ou outra, sim ou não? Você tá do nada, vem um pensamento intrusivo na sua cabeça e já vai embora. Sabe aqueles pensamentos intrusivos? Vocês têm isso? Sim ou não? Mr. Werneck, obrigada pela rosinha. Tenho vários. Gente, todo momento, não é, Nene? Eu também, direto. Às vezes eu tenho uns pensamentos intrusivos extremamente aleatórios, assim. Extremamente. Então, assim, a nossa cabeça processa milhares de pensamentos no dia, gente. Pensamento intrusivo, suposições, lembranças, curiosidade, sem nenhuma função, só vem na nossa cabeça, sabe? Sabe quando você tenta estudar e quando vai ver você já tá procurando, tipo, uma coisa completamente aleatória no YouTube? É aquele momento, né? Você começa no intuito de estudar, quando você vai ver, você já tá vendo a criação do universo de não sei o que, né? Você já vai pra outra coisa. É isso. Então, assim, isso é muito comum, tá, gente? O segredo é a gente não comprar todas as ideias que passam na nossa cabeça. Vamos escolher onde colocar energia? Porque assim, a gente consegue escolher onde colocar energia. Pensar demais não é inteligência daí, né? Pensar demais é se desgastar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, fechou? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Deixa eu ver aqui no celular, que daí vai ficar mais fácil pra mim. Graça, obrigada pela rosinha. O cérebro, mas e se? Não é, Jennifer? Mas e se? Mas e se? Aí começa. Como faz com os pensamentos intrusivos que grudam na cabeça? Então, Paula, e agora eu vou falar sobre isso, porque na terapia é outro lugar, Paula, que a gente vai aprender a desapegar dos pensamentos automáticos, que a gente chama na psicologia. Deixa eu... Por que eu não tô conseguindo fixar o comentário aqui no seu celular? Peraí, gente. Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, tá. Então, voltando, né? O que a gente vai precisar de fato fazer? Esse treino de desapego dos pensamentos automáticos. Ensinar os pacientes a entenderem que pensar alguma coisa não significa que eu preciso pegar isso pra mim, que eu preciso resolver aquilo agora. Então, é uma habilidade. Gente, vocês entendem que tudo que é habilidade a gente aprende a fazer, a gente não nasce sabendo? Habilidade, para virar um hábito, certo? A gente precisa treinar. Então, em terapia, é uma coisa que a gente também ensina aos pacientes. Observar o pensamento, reconhecer o que faz sentido e o que não faz, e deixar ir embora tudo aquilo que estiver drenando a sua energia e que não tá adiantando nada, sabe? A gente consegue ter esse direcionamento, beleza? Obrigada, Caio, pelo corte rápido. Você é sensacional. Seria TDAH? Não necessariamente, Ana. Não necessariamente. No meu caso é excessivo. No trabalho, principalmente, tem me atrapalhado. Então, porque daí entra naquela questão, né? Até que ponto eu sei que um pensamento intrusivo é comum e até que ponto isso já está patológico? Vocês sabem a diferença? De até que ponto um pensamento automático, um pensamento intrusivo é comum e até que ponto ele já passou desse lugar. Ele já tá, assim, patológico. Vocês sabem, sim ou não? Contem pra mim. Coloquem no chat, sim ou não, se vocês sabem, gente. No caso, diferenciar, né? Eu não consigo nem me concentrar na oração. Minha mente vai pra outros pensamentos, a Tânia falou. Localização? Oxi. Tá. Você não tem foto pedindo localização. Tá, é isso, né? É sobre. Letícia, obrigada pela rosinha. Medo, né, gente? Medo. Medo alguém pedindo a localização e acho que eu vou falar ainda, né? Isso que é incrível. Gente, a partir do momento que isso atrapalhar a sua vida de alguma maneira, já é considerado patológico, tá? Já é considerado. Então, se estiver atrapalhando de alguma maneira, é isso. Se eu tomar remédio, eu não peço pra falar. Se eu não tomar as memórias... Pera, não entendi nada do que você escreveu, Mica. Peraí. Oi? Se eu tomar remédio, eu não peço pra falar. Se eu não tomar as memórias... Eu não entendi, Mica.
que você escreveu, tá? Não sei se não chegou o restante, mas eu não consegui entender. Como faço para lidar com a ansiedade? Laura, quando a gente fala de ansiedade patológica, aí é importante, primeiro, né, fazer terapia para você entender as causas da ansiedade e tudo mais, porque daí você vai aprender algumas técnicas. Era premonição, amiga da minha mãe. Cláudia, entendi, Wagner. Toda hora minha mente foge, aí busco ela, mas tem hora que não lembro. Tudo bem? Psicóloga dá relatório? Sim, nós damos relatório psicológico com pedido, né? Precisa de um pedido oficial ali. Normalmente eu faço relatório psicológico para os meus pacientes levarem para o psiquiatra, ou para o neuro, ou para outro psicólogo e tudo mais. Beleza? Entendi, Wagner. Não precisa mandar o nome inteiro da sua família aqui, Wagner. Não manda o nome inteiro da sua família aqui, não. Você tá na internet, Wagner. Cuida aí, cuida das suas informações. Gente, vamos lá. Tomem cuidado com as coisas que vocês escrevem no chat, porque pensem que a gente tá na internet. Então, assim, cuidado, tá? Vem tudo nas... Ah, entendi, Micaela. Consegui entender. Então, gente, eu vou falar uma técnica fora, algum hábito fora da terapia para essa questão do pensamento que eu falei para vocês. Quando você começar a praticar o que a gente chama de pensamento turista, que seria o quê? Quando vier uma ideia ali na sua cabeça, você imagina que é só uma ideia, que é só um visitante que tá passando na sua cabeça. Você olha para ele, você reconhece, vê que pensamento que é, mas você não precisa pegar aquilo pra você, né? Então só deixa embora, porque o próprio cérebro ele já vai trocar, já vai vir outro estímulo, entende? Mas claro, é o que eu disse, não é tão fácil fazer, é muito fácil falar, tá? Para que a gente consiga criar esse hábito, é claro que é outra história, precisa de um exercício. Mádila, obrigada pelo heart me, viu? Ó, todo mundo que estiver gostando da live, segue aí, tá? Pra vocês não perderem as próximas. Essa semana a gente vai trazer vários temas bons. Acordo e parece que faço um esforço mental enorme para fazer minhas tarefas. Pode ser da ansiedade? Pode ser de cansaço emocional, pode ser de esgotamento, pode ser de estresse. Pode ser de muita coisa. Mara, é na terapia que a gente vai conseguir entender, né, o que pode ser. Amo suas lives. Obrigada, Mádila. Márcia, obrigada por me seguir. Suki, obrigada pela rosinha, Suki. Mr. Werneck, Suzimar, obrigada por seguir. Aquilo que você falou sobre uma situação na cabeça da pessoa generaliza tudo o que é. Uma situação na cabeça, pensamento catastrófico, Shirlene? Será que era isso que eu tinha falado? Eu acho que era isso, tá? Outra coisa, pessoal, que a gente precisa também ter muito clara quando a gente fala de mente acelerada, e aí você vai fazer isso. Perceber quando é cansaço físico e não mental. Porque o que acontece? Tem muita gente que acha que tá com pensamento acelerado, quando na verdade é cansaço externo, é cansaço do corpo. Gente, às vezes o corpo ele tá esgotado, entendeu? Às vezes o corpo também. E aí o cérebro exausto, junto com o corpo super cansado e esgotado, ele vai fazer o pensamento disparar. Entendeu? E o corpo ele não tem energia para acompanhar o ritmo cerebral. Então, o cansaço físico, gente, e o cansaço mental, eles se confundem também. Tem gente que acredita que é só organizar a cabeça, né? Que é só, tipo, questão de pensamento, mas na verdade, você precisa descansar o seu corpo. Eu vou falar pra vocês que quando o corpo de vocês não tem energia, o cérebro, ele vai também ficar tentando compensar. E vai ficar trazendo pensamentos acelerados. E aí você tem a impressão de que é a sua mente que tá fora de controle. Mas na verdade não é a sua mente, é o seu corpo. Opa! Então, ó, o que a gente precisa ter claro aqui também, né? Achei válido trazer esse ponto. Aceleração mental também mostra um ritmo ali que o corpo também já não tá sustentável. Entendeu? A gente precisa ter essa questão, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, ó, eu não sei se já aconteceu, eu vou perguntar
mas não sei se é o caso de vocês. Tem alguém que tá assistindo a live que já percebeu que a cabeça, ela ficou a mil, justamente quando o corpo tava muito cansado também? Tipo, depois de um dia exaustivo, cansativo pro corpo também, parece que a mente, ela também não desliga quando o corpo, ele tá agitado? Sim ou não? Coloca um eu, quem já teve essa sensação de que o cansaço físico, ele trouxe também a cabeça ficar a mil, por conta de estar cansada fisicamente. Coloca eu. Vamos ver. Ó, muitas pessoas. Burnout pode ser também, Vitor, da questão do burnout. Ó, tá lá. Muitas pessoas. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda. Madila, obrigada pela rosinha. Então, gente, é isso. Vocês entenderam? O cansaço físico atrapalha a mente, exatamente, Linéia. E o psicólogo, ele também ajuda vocês a reconhecer os sinais que o corpo também tá dando antes da exaustão mental. Então, a gente precisa perceber quando o pensamento é sintoma de uma sobrecarga do corpo e não só de uma questão emocional, entendeu? E aí, qual que vai ser o foco na terapia também? Que daí eu sempre falo pra vocês o que a gente faz com os nossos pacientes. De fato, equilibrar o corpo e a mente. Então, assim, ó, questões de autocuidado, porque tem pessoas que o autocuidado não existe, certo? Faz parte também da regulação mental. Entendeu, gente? A questão de cuidar do corpo, sabe? E aí entra tudo que a gente fala, sono, alimentação, exercício, tudo, saúde no geral, saúde física no geral. Eu, depois que perdi 3 pessoas da família em 5 meses, Ana, você tá fazendo acompanhamento psicológico para esse processo de luto que você tá passando? Bom dia, Maria. Valdeide, seja bem-vinda. Ansiedade causa estresse, sim, com toda certeza, e vice-versa, né? Gente, tá tudo interligado, né? Se a gente parar pra pensar. Uma pessoa que trabalha com o que não gosta contribui para o pensamento acelerado? Juninho, se a gente parar para pensar que você trabalhar com o que você não gosta gera uma sensação de desrealização, que foi o que eu respondi à moça agora mais cedo na live, e a gente percebe que essa questão de desrealização também pode contribuir para questões de ansiedade e pensamento acelerado, então pode acontecer. Pode acontecer. Lembra que não é uma regra, claro, cada caso é um caso, mas pode sim desenvolver para um pensamento acelerado. Ansiedade vem de onde? Pessoal, vamos responder a Shirilene? Vocês acham que a ansiedade ela vem de onde? Será que a ansiedade ela vem da genética? Será que a ansiedade ela vem do ambiente? Será que a ansiedade vem de trauma? Será que a ansiedade vem do próprio ser humano? E aí, qual que é a opinião de vocês? Aonde que vem a ansiedade, galera? Mara, obrigada por me seguir. Elaine, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. A Ana acha que é trauma. Ansiedade acha que é do ser humano. De tudo um pouco, Maurício colocou. Tem uma galera que acha que vem de trauma. Todos esses fatores vêm de tudo junto e misturado. Gente, a ansiedade comum, sentir ansiedade não é problema, tá? Lembra que a ansiedade, ela tem uma função, beleza? Quando eu vou fazer uma prova, eu me sinto ansioso, então eu me preparo mais, certo? Quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu fico ansiosa. Quando eu vou fazer uma viagem, eu fico ansiosa. A ansiedade comum, certo? Igual Eronides colocou, psicólogo aqui pra gente, a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Ela tem uma função, certo? Só que, e quando não tem motivo? E quando a gente sente o nosso corpo ansioso e não tem nada pra acontecer? E quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar o meu trabalho? E quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar as minhas relações? Certo? Opa! Aí a gente já não tá falando da ansiedade que faz parte do ser humano. Aí a gente já tá falando da ansiedade patológica, certo? A ansiedade, o transtorno. E tem vários transtornos, ou melhor,
Não, é isso mesmo. Tem vários transtornos dentro da ansiedade patológica. Como qual? Ansiedade generalizada, ansiedade social, transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, pânico. Todos esses que eu falei estão dentro dos transtornos de ansiedade. E aí a gente já vê que aí já não é o normal, aí já não é o comum, beleza? Então, Shirlene, respondendo você, os transtornos de ansiedade, eles podem vir de causas multifatoriais. Pode ter questão genética, pode ter questão ambiental, pode ter traumas envolvidos, pode ser experiência de vida, pode ser esgotamento, pode vir de, muitas coisas, muitas coisas. Como disse a nossa amiga Gerda, tudo junto e misturado. Tá bom? Por isso é importante a terapia pra gente entender qual foi a sua causa. Porque às vezes o que causou ansiedade em você não foi a mesma coisa que causou ansiedade no Ezequiel, que não foi a mesma coisa que causou ansiedade na Gerda, na Manu, na Micaela e assim por diante, beleza? Certo. Fazer o quê? Manu, você tá falando disso? Tá. Então, eu já falei várias questões. Beleza? Gente, eu tô jogando os nomes de vocês aleatório, tá? Só pra dar exemplo. Tá bom? Então, essa é a questão. Vamos pra outra. Madila, obrigada pelo amo você, obrigada pela rosinha. Maria Cruz, obrigada por me seguir. Coraçãozinho, obrigada por me seguir. Sejam todas bem-vindas. Outra coisa que eu preciso falar, que vocês, caso você tenha uma mente acelerada, você vai precisar, e aí eu volto a dizer, parar de fazer isso, que é o quê? Não transformar cada preocupação que vocês têm em um projeto mental. O que significa isso? Sabe aquelas pessoas que têm o hábito de dar forma para a preocupação? Você pensar em alguma coisa e você já começar a planejar, a prever o cenário, a montar estratégia para resolver, a ver o que você vai fazer caso isso aqui acontecer, caso aquilo ali acontecer, e aí você já fazer tudo isso dentro da sua cabeça, você cria um projeto para aquela ideia. Literalmente, parar com isso. Parar com isso. Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Quando você fica tentando resolver tudo mentalmente, você tá fazendo um processamento infinito dentro do seu cérebro. O cérebro, ele nunca entende quando acabou. Ele não entende. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma conta. Vamos supor que eu, Rafaela, eu lembro que eu tenho uma conta para pagar. Beleza? E aí, lembrando que eu tenho essa conta para pagar, em vez de eu só anotar em algum lugar, amanhã pagar a minha conta de luz. Em vez de eu só anotar, eu já começo a criar um projeto. Então, eu já começo a pensar se eu devia organizar minhas finanças, se eu devia cortar tal gasto, se eu devia mudar de banco, se eu devia trabalhar mais, o que eu devo fazer. Vocês entenderam? Então, veio o pensamento, preciso pagar a conta. E aí, eu já criei todo um projeto em cima. Preciso organizar a finança, preciso cortar esse gasto, preciso mudar de banco, preciso trabalhar mais para ter esse dinheiro. Pronto, um simples lembrete, sabe? Um pensamento simples virou algo gigantesco. Então, a mente acelerada, ela faz isso. Ela, como é que se diz? Ela aumenta tudo. Ela transforma o que é pequeno em algo imenso. Isso é excesso de tentativa de controlar as coisas, né, gente? É isso que acontece. E aí a gente vai... deixa eu até perguntar pra vocês que estão assistindo a live. Tem alguém aqui que tem o costume de transformar um simples pensamento em uma reunião de 3 horas na sua cabeça? Coloca um eu aqui. Quem faz isso? Um simples pensamento vira uma reunião de 6 horas dentro da sua cabeça. Eu projeto e resolvo tudo na mente. Mas na hora de colocar em prática... Gente, tá. E aí a gente para pra pensar. Será que isso pode ter a ver com uma ansiedade? Ou será que isso pode ter a ver com medo de esquecer as coisas que eu tenho pra fazer? Número 1 ou número 2? Quem acha que isso pode ter a ver mais com uma ansiedade, manda número 1. Quem acha que deve ter a ver mais com medo de esquecer as coisas ali que eu posso fazer, manda número 2. Qual que é a opinião de vocês? O que será que tem a ver um pouco mais ali? Se a gente parar pra pensar.
Tá, tem algumas pessoas que colocaram o número 1. Tiveram algumas pessoas, poucas pessoas que colocaram o número 2. Ah, então. Gente, e aí agora vocês vão falar, vocês perguntaram, né, como parar? Justamente, eu vou falar em terapia, eu vou falar um hábito fora da terapia, beleza? Em terapia, ajudar o paciente a entender que pensar e agir são coisas diferentes. Vamos trabalhar o hábito de colocar para fora o que está sendo pensado demais? Lembra que eu falei da questão do anotar? Para a gente tirar o peso da cabeça e mostrar para o cérebro que não precisa pensar em tudo agora? Então, e outra, nós psicólogos ajudamos também o paciente a lidar com medo de esquecer ou de perder o controle, porque apesar de ser um fator ligado a uma questãozinha de ansiedade, também tem a ver com o medo, gente, de esquecer. Parece que esse medo de esquecer é o que faz a mente insistir em repetir as preocupações. Então, tem muitas pessoas que é o segundo caso que eu falei pra vocês, o número 2. E um hábito fora da terapia, a listinha de descarrego total, né? Então, toda vez que a gente perceber que alguma coisa tá rodando em looping na nossa cabeça, vamos escrever, vamos anotar no celular, vamos anotar no caderno, vamos anotar no bloco de notas. Porque lembra que eu disse, só de escrever, o cérebro já registra aquela informação, certo? E não precisa ficar martelando o tempo todo aqui dentro. Então, novamente disse outro fora terapia. Jana, Danusa, Cecília, obrigada meninas por seguirem, viu? Sejam sempre muito bem-vindas. Todo mundo que estiver gostando da live, fica o convite aí para vocês seguirem o perfil, para vocês não perderem as próximas, tá? Inclusive amanhã a gente vai aparecer mais cedo, às 8h30 da manhã, beleza? Amanhã a gente não aparece às 10h30, a gente vai se encontrar um pouquinho mais cedo, tá? Esperança, obrigada por me seguir. Gente, quando a gente chegar em 60k, vamos todo mundo nos likes. Quando a gente chegar em 60k, eu vou falar a última coisa que você deve fazer se a sua mente vive acelerada. Então, todo mundo nos taps, pra gente chegar em 60k. Todo mundo curtindo. Que daí a gente fala a última e a gente vai ali também pros recadinhos finais daí, beleza? Vamos fazer isso. Enquanto isso, deixa eu até abrir umas coisas importantes aqui. Pra gente poder... Peraí. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo visitar. Os dias que tem, de segunda a sexta, Mari, eu faço às 10h30 e eu faço às 8h30 também. Eu vou informar ali. Vamos nessa, gente. Todo mundo curtindo. Oi, Má. Bom dia. Obrigada pelos presentinhos. Rê, obrigada pelo Heart Me. Gente, ó... manda um oi aqui pra gente, Mar, rapidinho, antes da gente ir pra última, que a gente já chegou no 60k. Vitória Santos, obrigada por me seguir, Vi, seja bem-vinda. Manda um oi aí pra gente, Mar, pra eu falar pro pessoal aqui poder abraçar o perfil. Vitória, obrigada pelas rosinhas. Pessoal, Psi Marcela, especialista em relacionamentos, inclusive, ela também faz lives aqui no TikTok. Ela... tem uma especialização não, o foco dela aí é os relacionamentos, mas ela também atende outras demandas, tá? Ela também é da TCC, igual a mim. Então, todo mundo seguindo a Psi Marcela, tá? Porque ela também faz lives aqui, ela faz no período da tarde. Então, todo mundo seguindo a Má aí, beleza? Gente, vamos pra última então. Última coisa que você vai precisar fazer, caso você viva com a mente acelerada, é a questão de a gente entender que desacelerar não é perder tempo. Porque olha que irônico, quem vive com a cabeça acelerada tem uma dificuldade gigantesca de pausar, sabe? Parece que se você pausa, se você para de pensar, se você simplesmente desacelera, parece que você tá perdendo tempo. Você se sente atrasado. Parece que se eu parar um pouco, eu vou perder alguma coisa. Quem tem essa sensação? De que parece que se eu parar um pouco, eu vou ficar para trás. Eu vou deixar de aproveitar alguma oportunidade. Alguém vai passar na minha frente. Quem tem essa sensação? De que se parar, simplesmente pausar, você vai perder.
alguma coisa, seja lá o que for. Então, assim, o que muita gente não percebe é que a nossa mente, ela tem limite também, gente. A nossa mente, ela tem limite de velocidade, tá? Ninguém consegue pensar, decidir, sentir tudo isso com clareza se eu tô em modo correria o tempo inteiro. O nosso cérebro, ele precisa, e aí isso não é negociável, é necessidade. O nosso cérebro, ele precisa de pausa para processar o que a gente viveu durante aquele dia, por exemplo. Porque senão, se o seu cérebro não pausar, gente, isso vai virar um grande amontoado de pensamentos absurdo, que aí você vai adoecer. Então, desacelerar não pode ser associado à falta de produtividade. É isso que eu queria deixar claro, tá? Pausar é o que faz a gente conseguir perceber o que está acontecendo. Pausar é o que faz a gente tomar decisões melhores, sabe? Na nossa vida. Então, isso também é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, tá? Não sentir culpa por descansar. Tem pessoas que sentem muita culpa por descansar, sabe? Tem alguém que tá assistindo a live que quando tá parado, assim, quando se pega sem nada pra fazer, parece que vem um pensamento, você devia estar fazendo alguma coisa. Coloca um eu. Quem no momento de pausa, vem um pensamento que você devia estar fazendo alguma coisa, levanta daí. Vai fazer alguma coisa, tá? Olha, quantas pessoas. Deixa eu ver uma coisa aqui importante. Peraí. Se consigo parar de pensar quando ouço... Não. Só consigo parar de pensar quando ouço música ou algum som que eu gosto. Eu tenho essa sensação, mas assim é tudo na minha mente. No externo, uma paralisia. Olha lá a Jaque, ou Jake, não sei. Meu cérebro vive no 220. Faço muita coisa todo dia. É isso. Então, gente, o que a gente percebe de tudo isso que a gente está falando? Que a gente precisa ressignificar o que é pausa, né? Porque alguns pacientes, é uma coisa que eu também faço, a gente perceber a ideia de que descansar também é ação. Descansar também é agir. É agir na onde? É agir na sua restauração de energia. Descansar é agir no seu equilíbrio e na sua saúde mental. Vamos lidar com a culpa de parar, né? Vamos ensinar o nosso cérebro a reconhecer que ele tem um ritmo e que ele tem limite e mostrar que parar é o que permite você continuar. Porque se você não para nem continuar, você continua, entendeu? Parar não é atraso, galera. Então, volto pro que eu falo. Fora isso, fora a terapia, e aí um hábito que a gente pode colocar também é fazer aquela técnica que a gente chama de atenção plena. Minuto de presença. Parar, fechar os olhos, respirar, observar o que está ao seu redor, o que está acontecendo no seu corpo, perceber a sua respiração, sabe? Perceber o ar entrando, perceber o som ao seu redor, perceber aquela técnica dos 5 sentidos, né? Que a gente fala, para você conseguir voltar pro aqui e agora. E aos pouquinhos você perceber que não precisa correr o tempo todo, certo? É legal fazer essa técnica da atenção plena. Combinado? Fora a terapia. Foi tudo que eu falei, né, gente? Márcia, muito obrigada por me seguir. Xavier também, muito obrigada. Gente, quero pedir aí pra vocês. Na verdade, eu queria saber quem que chegou agora na live? Quem que não conseguiu assistir as primeiras coisas que eu trouxe ali sobre essa questão de fazer na mente acelerada? Tem alguém que chegou depois? Manda um eu quem chegou depois, ou chegou no meio, ou chegou agora no fim da live. Tem alguém que não conseguiu assistir a live desde o começo? Ó, a Priscila, a Márcia, a Tiana, a Gerda também, a Luana, Vitória, a Melita. Chegou no meio? Será, Márcia? Pessoal, quem chegou depois, quem chegou no fim, queria assistir as outras dicas que eu trouxe aqui, né, de acordo aí com a psicologia pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, tá?
Ele é só você colocar lá no YouTube, @psi.rafaduarte, que a live de hoje eu vou jogar lá. Assim que terminar aqui, eu vou baixar ela e jogar no YouTube. Então, ó, basta vocês procurarem desse jeito que o Caio colocou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o canal, ó. Aqui, ó, @psi.rafaduarte. Então, você vai lá no YouTube, procura desse jeito, que olha aqui, ó. Eu jogo todas as lives lá. Então, a gente já falou sobre hábitos que alimentam a ansiedade. Já falamos sinais de dependência emocional. Ó, já trouxemos vários temas, vários. Então, é só vocês irem lá no YouTube e procurar desse jeito que o Caio fixou, tá bom? Que aí você vai ser notificado aqui, ó, quando eu baixar as lives por lá. Então, você vai poder ser notificado. É só você se inscrever, beleza? Para você poder assistir. E claro, se vocês quiserem também me acompanhar lá no... No Insta também, gente, fiquem à vontade. Deixa eu me procurar aqui. Peraí, deixa eu voltar. É o mesmo @, tá? Lá no Insta eu tenho um Close Friends, tá? Que é para as pessoas que gostam de psicologia e gostam de ter acesso à rotina da clínica, aos bastidores das lives. Eu posto muitos memes lá que eu passo aqui nas lives. Gente, é muito engraçado. Se vocês quiserem entrar nos Amigos Próximos lá, tá bem legal, assim. Eu posto várias coisas. Então, vocês podem ir lá no Insta. É só vocês procurarem desse mesmo jeito que o Caio colocou, ó. Vocês vão lá no Insta, ó. Aqui, mesmo o @, psi.rafaduarte. Aí você consegue assistir os posts, né? Que eu coloco, os stories também aí que eu trago, certo? Contando aí algumas coisas que já me aconteceram também. E aí, se vocês quiserem entrar no Close Friends lá, do Insta, é só vocês me avisarem que eu coloco vocês, tá bom? Lá eu tô postando várias coisas interessantes da clínica, fora da clínica. Quem quiser me conhecer um pouco mais fora da skin de psicóloga, quiser mais conhecer a Rafa aí fora de tudo isso, fica à vontade para me acompanhar lá. Eu coloco vocês no Close, tá, gente? Certinho? Ontem foi um dia muito bom, gente. Eu não sei se vocês conhecem Eu não sei se todo mundo... eu vou falar. Vocês conhecem a Inês Brasil, gente? Aquela que é o meme do Brasil. A Inês Brasil que... que já foi no programa do Silvio Santos. Ela tentava entrar no BBB, né? Vocês conhecem ela, gente? Eu conheci ela ontem. Que aleatório, né, gente? Eu tava simplesmente no hotel ontem, tomando café, e aí ela entrou, assim, do nada. Ela entrou do nada lá. E aí eu aproveitei pra tirar foto com ela, fazer uns vídeos. Ela é muito engraçada, gente. Nossa, de verdade. Extremamente engraçada. Enfim, e aí depois lá no Close eu contei como é que foi. Foi bem legal. Então, se vocês quiserem, tá bom? Entrar lá, só buscar ali. Combinado, pessoal? É isso, então. Quem ainda não seguiu, segue aí pra não perder as lives da semana, beleza? Nessa semana a gente vai falar sobre vários temas aí da psicologia. Então a gente vai falar amanhã sobre autossabotagem. Quarta-feira a gente vai falar como lidar com as emoções. Quinta-feira a gente vai falar sobre procrastinação, estratégias para diminuir a procrastinação. E sexta-feira a gente vai falar sobre depressão. Como que a depressão afeta o sentir, o pensar e o agir de uma pessoa. Então a gente também vai trazer esse tema, beleza? Amanhã a gente se vê mais cedo, tá, gente? 8h30. Amanhã a gente vai se ver 8h30 da manhã, tá bom? Quem quiser informações sobre terapia, alguma coisa assim também, só clicar no balãozinho amarelo aqui, que tá do lado do chat, com essa setinha pra cima, que eu explico também como é que funciona pro pessoal que perguntou, tá bom? É isso, gente. Então um beijo. Obrigada aí pelos 65.9k de like. Muito obrigada. Me acompanhem lá pelo YouTube, me acompanhem lá pelo Insta. Fica o convite, tá? Quem quiser entrar nos Amigos Próximos, me avisa lá na DM do Insta pra eu colocar vocês. E nos vemos numa próxima, ou melhor, nos vemos amanhã, às 8h30. Então, vou ter que acordar mais cedo. Nos vemos aí às 8h30 da manhã, amanhã, beleza? Um beijo, gente. Se cuidem, viu? Até mais. Obrigada pela participação de vocês. Fico feliz quando vocês participam bastante. Beijo. Se cuidem. Até amanhã. Até mais.